Olá, vamos fazer mais um vídeo emitindo nossa opinião à luz do texto da Constituição Brasileira, porque entendemos que a eleição brasileira tem um processo inconstitucional. Vamos nos basear no texto da Constituição para emitirmos o nosso entendimento, a nossa opinião. E aí independe se é com ou sem o voto impresso. O problema é a urna eletrônica. Então esse processo, a nosso ver, ele é inconstitucional e vamos discorrer sobre ele. E ao final, vamos emitir uma opinião também sobre o perigo desse processo eleitoral para a democracia brasileira. É um perigo muito forte e muito eminente. Bem, mas antes eu gostaria que todos aqueles que estejam me dando o prazer de assistir, que dê o seu like, comente, compartilhe e curtam esse vídeo para que a gente possa dar prosseguimento e fazer outros. Eu não sou um especialista em fazer vídeos, mas de vez em quando eu gosto de emitir uma opinião a respeito de assuntos que estão em pauta. Bom, nós vamos começar lendo o artigo 14, parte do artigo 14 da Constituição, que fala exatamente dos direitos políticos. É o capítulo 4. Então diz o artigo 14: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Paramos aqui. O que vem a ser o voto secreto? Essa é a discussão. O que vem a ser o voto secreto. Nós vamos nos valer, então, do dicionário popular e vamos buscar aqui eu havia até secreto. Secreto quer dizer que está em segredo, oculto, afastado, desviado do conhecimento público. Íntimo. Vamos parar aqui. Íntimo. O voto é uma coisa íntima. Ele está ligado a você. Só você pode ter conhecimento. Só você sabe, conhece o seu íntimo. Então, o secreto, nesse caso do voto, é íntimo. E que ele não pode ser levado ao conhecimento público. Então, é íntimo, porque está solidamente ligado a você e só a você, e não pode ser revelado. O que significa esse não pode é exatamente isso. Em momento algum, em qualquer época, o seu voto poderá ser identificado a você, pois ele é íntimo. Só você e a urna não eletrônica podem ter acesso a esse conhecimento íntimo. Mais ninguém. Não pode haver essa possibilidade do seu voto ser dado conhecimento a qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Se for a uma pessoa, já pode ser conhecimento público porque saiu da sua intimidade. Bom, mas vamos ver o que quer dizer voto secreto. Aí nós buscamos aqui o vocabulário jurídico para podermos desvendar um pouco mais do que vem a ser o voto secreto. Voto secreto. Assim se diz o voto que deve ser dado em escrutínio secreto. Isto é,
pertence ao sistema eleitoral em que o voto não pode ser devassado, nem conhecido por estranho. Não pode. Não pode ser devassado, nem conhecido por estranho. Certo? Então, ele está ligado à sua intimidade, não pode ser devassado, nem pode existir a possibilidade dele ser conhecido por estranho. Como assim? Você, a sua pessoa, o eleitor, não pode ser ligado ao voto. Qualquer do público, uma pessoa, não pode tomar conhecimento de que você votou no candidato A ou no candidato B. E como se processa o sistema eleitoral brasileiro? O cidadão, eleitor, se dirige à sua sessão eleitoral. Lá ele fornece o seu número do título ou o seu CPF e automaticamente ele é identificado e coloca o seu dedo ou assina aquele documento eleitoral. Ali tem o número do seu título, o seu CPF, o seu nome, o dia, o horário, o local. E quando você chega na urna e digita o número do seu candidato, então esse voto também fica registrado, vinculado a você. Então você votou no número X, então a pessoa vai saber que o João, no dia tal a tal hora, portador do CPF tal, do título eleitoral tal, votou no candidato tal. Esse simples fato de identificar o seu voto, dele ficar registrado na máquina para uma futura consulta, esse simples fato já é inconstitucional, independentemente de se vai ter o voto impresso ou não. Esse ato, ele é inconstitucional. Por quê? Porque a partir desse momento, o seu voto saiu da sua intimidade. Ele se torna público. Correto? Pode ser acessado por qualquer pessoa. Basta que se queira. Daí é inconstitucional. Saiu da sua intimidade. Deixou de ser vinculado somente a você. Só você tem conhecimento. Não, ele é vinculado ao sistema público, que pode ser dado conhecimento a qualquer momento. E aí se viola o princípio do sigilo, do secreto, da intimidade. A sua intimidade, a partir do momento que esse voto fica registrado na máquina, está violada, porque saiu do seu controle. Você não controla mais esse voto. Não é só você que tem conhecimento dele. Qualquer outra pessoa poderá ter. Então, esse fato, por si só, ele já torna o processo inconstitucional. Todavia, inúmeras denúncias de fatos graves foram feitas, e uma delas foi de que inúmeras máquinas apresentaram defeitos de funcionamento e, nesse momento, o voto ficou registrado na tela juntamente com o eleitor. Isto foi o que veio a público em várias publicações, seja na internet, seja através de laudos, de equipes contratadas para este fim. Inclusive, eu vi a entrevista de um dos peritos que ele disse que ficava o nome da pessoa e o voto dela identificado quando a máquina travava. E aproveitando
a fala do ministro Barroso, em que ele disse que se uma pessoa tivesse o seu voto violado, a sua intimidade violada, isso já seria motivo suficiente para se declarar a inconstitucionalidade do pleito eleitoral e até de anular todo este pleito. Mais ou menos, não sei se com essas palavras, mas foi isso que ele mencionou em um de seus pronunciamentos. Então, esse é o fato. Esse é o fato que enseja a anulação de todo o pleito eleitoral brasileiro. A eleição está maculada pela violação da intimidade do eleitor. Então, isso é, como eu demonstrei aqui, através da minha interpretação, isso é inconstitucional. Agora vem o fato mais grave, que isso pode ser usado contra o eleitor. Porque uma pessoa inescrupulosa qualquer pode pegar estas informações e se restabelecer no Brasil uma polícia política. Por exemplo, identificando o fulano X, votou no candidato Y. Esse candidato Y é da oposição, então nós vamos expurgar aquele eleitor. Expurgar é uma forma que eu estou utilizando para dizer que nós vamos eliminar, dificultar a vida dele, dificultar acesso a cargos. Se ele tiver uma promoção, tiver 2 vagas, nós vamos identificar o voto do outro. Se votou no nosso candidato, ele vai ser promovido. Nós vamos, então, promover, através desse sistema que pode ser verificado, uma pessoa inescrupulosa poderá pegá-lo e se utilizar dessas informações para reinstituir no Brasil uma polícia política. Isso é um caso grave que deve ser pensado, deve ser avaliado e o povo brasileiro tem que aprender uma lição. Essa frase já é antiga, mas eu vou tomar a liberdade de dizê-la novamente. Só o povo salva o povo. Não confie em ninguém. Confie no povo. Era isso que eu tinha a dizer a todos e agradeço a atenção daqueles que vieram até o final e me assistiram. Muito obrigado e até o próximo.